Meus irmãos, Bom dia. ontem eu estava um tempo com o Senhor e senti vontade de fazer um exercício de gratidão. Se eu conseguiria rapidamente levantar 50 motivos de gratidão ao Senhor. E foi rapidinho. Como Ele nos dá motivos, né? Mas o último motivo que me veio ao coração me chamou muita atenção. O último motivo foi, graças a Deus, porque eu não encontrei nenhum motivo de gratidão fora de Cristo e da igreja. Todos os 50 motivos estavam relacionados a Jesus e a sua igreja. Louvado seja Deus Amém. pela vida que Ele tem nos servido. Glória a Deus. Amém? Amados, eu quero continuar no mesmo tema que eu tenho ministrado aos irmãos as últimas vezes que tive o privilégio de estar aqui. Não consigo sair do tema que tem a ver com cultivar a presença de Deus. E espero que a gente nunca saia desse tema, né? Na vida, pode até sair nas pregações, mas na vida nunca. E eu quero hoje fazer um paralelo entre dois momentos na vida de Moisés. Porque sinto que a nossa vida com Deus, ela precisa ser uma crescente. Não pode ser uma linha reta, né? A nossa vida com Deus precisa ser no modelo de Oséias, capítulo 6. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então não é uma linha reta, não é uma mesmice, não é uma continuidade estática, mas é uma crescente em direção ao máximo que Deus tem para nós. E eu quero mostrar isso, vou tentar mostrar isso na vida de Moisés. Olha, por favor, a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Vamos fazer um paralelo entre Êxodo 3 e Êxodo 33. São dois momentos em que Moisés está vivendo uma experiência com Deus no monte, em um texto chamado de Sinai, ou Horebe, mas é o mesmo lugar. E nesse lugar, Moisés teve experiências maravilhosas com Deus e começaram aqui em Êxodo 3. Vamos ler alguns versículos só para os irmãos lembrarem que experiência é essa. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, sogro sacerdote de Midian. Levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, ao Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés, ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Agora, vamos até aqui, ao Êxodo 33. Os irmãos com Bíblia de papel, depois a Bíblia. É uma experiência única, passar a folha, ó. Quero incentivar os irmãos, porque quando as tecnologias nos forem proibidas, o papel ainda será uma alternativa muito boa. Êxodo 33 diz assim: disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Enviarei um anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, amorreus, heteus, fariseus, heveus, jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço.
para que te não consuma pelo caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: que o filho de Israel é povo de duras feitas. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Que te hei de fazer? Então os filhos de Israel tiraram dos seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhava pelas portas ele entrar na tenda. Uma vez dentro de Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala o seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, o seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes para subir este povo, porém não me deste a saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, e também achaste graça aos teus olhos. Agora, pois, que achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça, e ache graça aos teus olhos, e considere que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Aleluia. Amados, o Êxodo 3 é o começo da vida de Moisés com Deus. Êxodo 33 já é uma fase diferente da maturidade dele com Deus. E eu tenho aqui 7, em homenagem ao meu irmão Haroldo, 7 pontos que mostram diferenças entre um momento e outro. Na medida que eu for falando esses pontos, eu queria que você procurasse se identificar. Você está mais perto de Êxodo 3? Mais perto de Êxodo 33? E depois, se der tempo, eu vou mostrar um terceiro momento muito melhor do que esses dois. Mas por enquanto, vamos tentar nos identificar aqui nesses 2 pontos. Por exemplo, em Êxodo 3, é Deus que atrai Moisés. Deus produz aquela cena de uma planta que pegava fogo, mas não se consumia, e Deus chama a atenção de Moisés. A gente pode lembrar de momentos em que Deus chamou nossa atenção e que nós estávamos distraídos, ocupados com muitas coisas, ocupados em coisas comuns da vida, como Moisés, que apacentava o rebanho de seu sogro, trabalhava, vivia uma vida comum, e aí Deus nos atraiu. Eu posso pelo menos pedir a você que lembre da sua conversão. Com certeza foi Deus que te atraiu. Foi Ele que chamou sua atenção, não é? E há outros momentos da nossa vida em que Deus nos atrai. Deus faz alguma coisa, Deus prepara uma circunstância, Deus dá um jeito de dizer ei, estou aqui, vem. E isso é muito bom, é maravilhoso. Agora lá em Êxodo 33, não é Deus que atrai Moisés, é Moisés que atrai Deus. Percebe? A conversa é a seguinte: Moisés, eu não vou. E você deve se lembrar da história. Deus estava muito irado, com toda razão, porque enquanto Moisés, 40 dias no monte, buscava Deus, o povo embaixo escolheu fazer para si um bezerro de ouro e desprezou a presença de Deus. E aí Moisés chega para Deus e fala: ok, você fala que não quer ir conosco, que não vai conosco, fala que vai mandar alguém, que eu não sei quem é, e eu quero fazer uma coisa aqui. Você, ou o Senhor vai comigo, ou eu não saio daqui. E aí Deus fala: ok, Moisés, eu vou com você. Enquanto não havia motivo no povo para que Deus fosse, porque o povo estava desprezando a presença dele, Deus achou motivo em Moisés. Então a gente vê uma crescente. No primeiro momento, Moisés distraído, Deus o chama. No segundo momento, Moisés, no nível de companheiro de Deus, agora diz para Deus: eu quero a sua presença. E Moisés atrai Deus. Em que momento nós estamos? E é uma resposta pessoal.
Nós estamos num momento em que Deus ainda está precisando chamar a nossa atenção, porque a gente anda distraído por aí, ou nós estamos já no momento em que a gente faz questão da presença de Deus e a gente atrai Ele? Não é uma boa pergunta? Tônia, mas a gente pode atrair Deus? Sim. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Para quê? Para procurar pessoas cujo coração seja totalmente dele. Atrair Deus não tem a ver com capacidade ou com perfeição. Atrair Deus tem a ver com fazer questão de quê? Fazer questão dele. É maravilhoso ver essa crescente na vida do nosso amado Moisés. Um dos homens que eu quero conversar quando chegar no céu. Nós estamos vivendo a proximidade dos piores dias da história da humanidade. Tempos difíceis, princípio das dores, mas também são dias de derramado Espírito. Então, nossa posição agora não pode ser de um povo distraído vivendo a vida comum. A nossa posição agora tem que ser de vigia, de uma busca incessante pelo Senhor, de fazer questão da presença dEle, porque o que vai nos conduzir pelos tempos difíceis não são as coisas que Deus vai nos dar, mas é o próprio Deus que já nos foi dado. A única pessoa que pode nos capacitar aos tempos difíceis é Ele mesmo. Graças a Deus que o aviso dos tempos difíceis é acompanhado da promessa do derramar do Espírito, que já foi dado e tende a crescer a operação dele no meio da sua igreja. Amém, meus irmãos? Que tal sair de ser atraído para atrair? Na verdade, não é sair, é viver as duas coisas. Amém? É ser atraído por Deus porque Ele é atraente, e também atrair Deus por fazer questão da presença dEle. Segundo ponto, em Êxodo 3, Moisés estava trabalhando, apacentando as ovelhas de seu sogro. No segundo momento, em Êxodo 33, Moisés é chamado a pastorear, a apacentar o rebanho de Deus. Em um momento da vida, a gente acha que o máximo da nossa experiência útil é trabalhar. Mas tem outro momento da vida em que a gente percebe que a nossa capacidade de ser útil não deve ser dada para qualquer coisa nesta terra. Deve ser dada para algo eterno. Então, em Êxodo 3, Moisés era um trabalhador. Em Êxodo 33, agora ele encontra a razão da sua vida. Os dons dele, que antes estavam sendo usados para alimentar, e, digamos assim, a empresa do seu sogro, agora os dons dele são usados para aquilo que realmente importa. Estava compartilhando com Jennifer ontem sobre a minha vida, né? Irmãos, eu tenho vivido uma boa vida. Diga graças a Deus comigo. Eu tenho 50 anos essa semana. E são 42 anos dedicados ao Senhor e à sua igreja. Que maravilha, que privilégio, que coisa boa Ele me chamar. Eu lembro que eu vivi uma crise quando eu estava na idade de entrar na faculdade, porque meus pais queriam que eu fosse médico e eu queria ser pastor. E não tem nada demais ser médico e pastor, tá bom? Mas no meu caso eu não queria ser médico, eu queria ser só pastor. E eu me lembro que um dia, orando sobre isso, Jesus falou uma coisa comigo. Ele falou assim: um médico, Tony, pode salvar a vida das pessoas para que elas vivam mais aqui. Um pastor pode salvar a vida das pessoas para que elas vivam eternamente. O que você prefere? Eu falei assim: eu já prefiro. Fala com eles lá. E ele falou, viu? Mas é uma outra história. Mas eu queria perguntar para você o seguinte: a sua vida útil, suas capacidades, seus dons, sua energia, seu ânimo, quando você tem um nível de comunhão com Deus, você trabalha e faz até um bom trabalho e dá um bom testemunho, faz bem a coisa que tem que fazer no dia a dia.
Mas quando você cresce na sua experiência com Deus, você diz: Senhor, eu quero fazer tudo para a tua glória. Eu quero fazer tudo para que o Senhor seja conhecido. Cada uma das minhas atividades, cada um dos meus dons, cada uma das minhas capacidades. O que eu quero agora é fazer a tua vontade para que o Senhor seja conhecido. Aquele moço medroso que fugiu do Egito e se escondeu lá no deserto, cuidando das ovelhas de Jetro, agora estava cuidando do povo de Deus e apacentava o povo de Deus sobre a terra. Agora a vida dele tinha sentido. E assim a nossa vida tem sentido, quando a gente vive não para as coisas daqui, não querendo sucesso aqui, não querendo promoções aqui, mas querendo promover Ele, o propósito dEle, a vontade dEle, cooperando com Ele. Agora em Êxodo 33, Moisés é um cooperador de Deus. Moisés é um com Deus, um coração parceiro. Moisés não estava mais querendo fazer um pé de meia. Sabe o que essa expressão significa? Eu não, mas tem a ver com isso que eu estou falando. Não queria mais fazer um pé de meia, conseguir uma coisinha para sobreviver. O que ele queria agora é: eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero que Deus cumpra a promessa dele. E eu quero cooperar com o cumprimento da promessa de Deus. Ei, homens e mulheres de Deus aqui, você foi chamado para fazer parte do cumprimento da vontade de Deus. E a gente às vezes pensa que Deus foi chamado para cumprir a nossa vontade. Não, que a nossa vontade não tem comparação com a dele. Nós fomos chamados para cumprir a vontade dele. Êxodo 3 ou 33. Está vivendo uma vida comum? Trabalhando para sobreviver? Ou está apaixonado pela obra de Deus? Trabalhando para que ele cumpra a vontade dele. E isso inclui a profissão, tá? É uma questão de o foco para quem você faz todas as coisas. Amém? Terceiro ponto. Em Êxodo 3, você lembra, eu não lembro dessa parte, mas você lembra do diálogo cheio de argumentos que Moisés teve com Deus? Lembra de Moisés falando com Deus assim: Senhor, eu vou dizer que o Senhor me mandou, mas eu não vou acreditar. E Deus dá um jeito de fazer Moisés ter sinais. Oh Deus, veja bem, manda outro, porque olha como eu sou pesado de língua, eu não sei falar. E ele começa a argumentar com Deus, porque ele estava pensando nas capacidades dele. Então eu ouso dizer aqui, na tentativa de aplicar essa palavra na vida da gente, que em Êxodo 3, Moisés ainda era autocentrado. Ele estava mais preocupado com quem ele era. E se tem uma coisa que a maturidade faz com a gente, meus irmãos, é que a gente dá uma esquecida em quem a gente é, de tão fascinado que a gente fica com quem Deus é. Aqui, por favor, pensa nisso. Aliás, só um parêntese. No velório lá do pai do Marquinhos, esposo da irmã Ivone, tinha uns irmãos, rapaz, acho que eu vou chamar aqueles irmãos para vir dar uma aula aqui para nós. Porque assim, Deus, amém, Deus é bom, aleluia. O povo respondia, rapazinho, a cada 10 segundos. A gente está tentando aprender isso, gente. Empolgados com a palavra. Eu fiquei impressionado. Eu fiquei pensando, tinha um outro velório lá, tinha um vários, mas tinha um enorme acontecendo. Eu acho que a pessoa devia ficar assim, falando: esse povo é doido, porque está celebrando a morte. Eles não sabiam que a gente estava celebrando a esperança. Estamos falando da palavra de Deus. Que o Espírito Santo enche seu coração de alegria, enche seu coração de esperança. Amém, amados? A gente está aqui hoje por causa dele. Ele nos trouxe. É para ele que estamos indo, amém? Glória a Deus. Fecha parênteses. Aqui, Moisés ainda era autocentrado em Êxodo 3. Ele estava muito preocupado com quem ele era. Ele não estava muito consciente de quem era o Deus que estava falando. Porque em um momento ele faz a seguinte pergunta: Senhor, quem sou eu para que me envie? Depois ele faz a segunda pergunta: Senhor, mas quando me perguntarem quem me enviou, eu vou responder o quê? Quem é o Senhor? E aí Deus fala: eu sou, te enviou.
Eu sou o que sou. Avisa lá para eles que eu sou o que te enviou. Então Moisés devia ficar muito tranquilo com essa fala de Deus. A questão, Moisés, não é quem você é. A questão é quem eu sou. Outro passo de maturidade na vida cristã é quando a gente fica em crise, porque Deus chamou a gente e a gente fica pensando nas nossas incapacidades ou nas nossas capacidades, e a gente fica dando argumento para Deus, e a gente fica pensando no que a gente consegue e no que a gente não consegue, e o convite para estar com Ele, não, mas hoje foi um dia agitado, não, mas hoje estou com a cabeça cheia, não, mas hoje não dá, e a gente fica o tempo inteiro pensando eu. Mas lá em Êxodo 33, não está mais Moisés pensando assim, Senhor, quem sou eu? Moisés está lembrando a Deus quem Ele é. Você se lembra ou não? E Moisés fala assim, Deus, mas como as nações saberão que nós somos o teu povo? Não é porque tu andas conosco? Deus, o que eles vão dizer de você se a gente não for contigo? Se a tua presença não for conosco? Nós poderíamos viver coisas que vão envergonhar o teu nome. Então, Senhor, lembra-te de quem és. Senhor, considera as tuas promessas. Senhor, vamos junto. Agora, para Moisés, o importante não era quem Moisés era, quais eram os problemas de Moisés, mas é o que os problemas da ausência da presença de Deus poderiam produzir. O que a ausência de Deus poderia produzir de problema. Então, o importante agora era quem Deus. Ei, faz um exercício aí, irmão querido. Quanto tempo você fica pensando em você? Seus problemas, suas lutas, seus desejos, suas necessidades, seus sonhos, seus alvos. E quanto tempo você fica pensando em Deus, os desejos dele, a vontade dele, os planos dele, os projetos dele, o que ele está fazendo. Você se envolve com ele. Faz crescer a tua experiência com a presença de Deus. E pensa mais nele do que você pensa em você. Amém ou não? Deus é muito mais importante do que o que a gente é. Uma frase até é muito óbvia, mas é importante a gente lembrar. Em Êxodo 3, ainda nesse ponto, a questão de Moisés era: eu vou conseguir ou não vou conseguir? Em Êxodo 33, a questão era: você vai estar conosco ou não vai estar conosco? Porque em Êxodo 33 Deus avisa: vocês vão conseguir. Vocês vão chegar na terra. Pode ficar tranquilo. Em Êxodo 3, Moisés era um homem desejando sucesso. Em Êxodo 33, Moisés era um homem desejando Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Onde você está? Você é um homem, uma mulher, desejando fazer tudo certinho? Ou você é um homem, uma mulher, desejando Deus? Ah, Senhor, leva-nos à maturidade. Quarto ponto, em Êxodo 3, Moisés resiste a Deus. Em Êxodo 33, Moisés resiste à resistência de Deus. Vou deixar você pensar nisso. Em Êxodo 3, Moisés diz: manda outro, eu não vou não. Em Êxodo 33, Deus fala: não vou. Deus está resistindo ao povo por causa da condição do povo. E Moisés resiste à resistência de Deus e fala: você vai. Que coisa! Não é que Moisés deixou de resistir a Deus.
Moisés entrou no coração de Deus e disse: Deus, eu sei que você quer ir, porque eu creio, meus irmãos, que Deus sempre quis ir. Mas você leu comigo, Deus falou: eu não vou, porque senão eu vou consumir o povo. Eu não quero consumir o povo. Então Deus precisava de um motivo para ir, de alguém que aplacasse a ira dele. Isso é uma figura linda de Cristo. E Moisés diz: ok, Senhor, se você não for, eu não saio daqui. E aí Moisés fala para Deus qual era o motivo. Ok, Deus, eu estou te dando o motivo, vamos embora comigo então. E Deus responde: Moisés, eu vou contigo. E Deus achou o motivo. Mas a questão aqui é sobre resistir a Deus ou fazer questão de Deus. Nós temos muitas resistências. Se você quer ver uma coisa impressionante, é quando nós somos confrontados, talvez seja o momento em que a gente mais demonstra o quanto a gente resiste a Deus ou a gente faz questão de Deus. Vou te lembrar uma situação em Davi. Davi pecou, aquela coisa terrível que ele fez com Urias, se envolvendo com Batseba. Você conhece a história, mas quando Deus manda o profeta falar com ele, e o profeta conta aquela história, e Davi vai ficando enfurecido com o protagonista da história, e o profeta diz assim: esse homem é você, Davi. O que é que Davi faz? Não sou eu, quem é você para me dizer isso? O que é que Davi faz? Davi se humilha, se quebranta e se sujeita a Deus. Então a minha pergunta hoje, dentro desse ponto, é: como é que a gente responde ao confronto? Como cada um de nós responde quando é confrontado? Ou seja, quando a gente é corrigido, quando a gente é mexido por Deus em alguma coisa que a gente não quer abrir mão, mas deve abrir mão, uma coisa que a gente está fazendo de errado e tem que parar de fazer, uma atitude contrária à vontade dele, mas a gente precisa mudar a nossa atitude. Quando a gente é confrontado, como a gente responde? Irmão, não resista. Não resista a Deus. E aqui eu quero voltar um pouquinho, porque lembra por que o povo fez o bezerro de ouro? Eles reclamaram com Arão dizendo: Moisés está demorando muito. Então Arão, faz para nós um Deus, para que sigamos. Porque Moisés está demorando muito e a gente precisa seguir o caminho. Então, na verdade, o que esse povo estava fazendo era resistindo à presença de Deus, era abrindo mão da presença de Deus, era abrindo mão da experiência de deixar Deus controlar eles. E eles estavam dizendo assim: vamos fazer um Deus com os nossos enfeites. Eu queria que você pensasse nisso agora. A tendência que todo ser humano tem de fazer um Deus com suas próprias coisas. Porque o Deus que você faz com suas próprias coisas não é um Deus que te confronta, é um Deus que te alivia, é um Deus que passa a mão na sua cabeça. E o ser humano, de uma maneira geral, faz deuses com seus atavios, faz deuses com seus enfeites. Como lá Israel ofereceu brincos e joias para serem derretidas a fim de fazer o bezerro de ouro. Quando que a gente faz um Deus com os nossos atavios? É quando a gente quer um Deus assim, que atende todas as nossas vontades. Um Deus que acompanha a gente em todos os nossos sonhos e desejos. É um Deus coaching. Que não seja amém. Que não seja esse o Deus que a gente queira. Que não seja esse o Deus que a gente produza. Mas amém para ser um Deus que é um Deus que Ele é. Não porque eu inventei, não porque eu produzi, não porque eu criei uma caricatura. Ele é. E aquele que é quem eu amo, do jeito que é. Amém? É assim? Amém? Não faça Deus com os seus atavios. Cuidado com os argumentos que somente cria para tornar Deus diferente do que eu queria. Porque o Deus que nós precisamos é o Deus que é, não um Deus que pode ser modificado. Amém? A
A questão é fazer questão de Deus ou resistir a Deus. Sabe, irmãos, toda vez que a gente despreza a presença de Deus, a gente peca. Eu queria que você escutasse isso e escrevesse na sua testa, por dentro, não na frente. Toda vez que você resistir à presença de Deus, você vai ficar frágil e vai pecar. Porque é impossível viver em santidade longe do santo. É impossível. Quando o povo disse, deixa ele lá e vamos viver a nossa vida, e desprezou a presença de Deus, o povo se envolveu em fazer festa com nojeira. Que coisa absurda! Sorrir com o pecado e não sorrir com a presença de Deus. Senhor, livra-nos. Livra-nos. Queremos sorrir e celebrar a Tua presença. E nunca fazer festa com nossos pecados. Quem diz amém na minha oração? Então, Tony, qual é o segredo para a santidade? É o que Deus disse a Abraão: anda na minha presença e seja perfeito. Porque quando você anda na presença de Deus, você é completo. Você não sente falta de nada. Então você não precisa buscar nada fora do arraial, fora da presença de Deus. Entende? O que você faz com a presença de Deus? Faz questão ou resiste? Êxodo 3, resistência. Êxodo 33, fazer questão. Quinto ponto. Em Êxodo 3, no versículo 6, quando Deus fala assim: eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, diz o texto que Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Lá em Êxodo 33, verso 18, Moisés diz: eu quero ver a tua glória. Em Êxodo 3, Moisés tem medo e se esconde. Em Êxodo 33, Moisés se expõe ao risco da intimidade com Deus. Eu não sei você, mas eu quando era mais jovem, eu tinha um caderninho. Eu devia ter uns 11 a 13 anos. E eu tinha um caderninho que eu ensaiava pregações. Eu queria ser pastor, eu sabia que um dia ia pregar. E eu ficava escrevendo pregação, porque ninguém me deixava pregar, ok? Era um problema grave? Eu não sei porque ninguém me deixava pregar com 11 anos de idade. Então eu pregava sozinho para mim mesmo, eu e Deus. Mas aí eu fui percebendo que todas as minhas pregações eram sobre o pecado. E eram pregações duras, condenatórias. É porque eu estava pregando aquilo que eu precisava ouvir. Como eu tinha medo de Deus. E você sabe, irmão, temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Um certo medo de Deus é maravilhoso. E não vem aqui dizer que temor e medo são coisas diferentes, não, porque quando você vai escutar a Bíblia é a mesma coisa, viu? É medo mesmo. Temor do Senhor é medo. A gente tem que ter medo de Deus. Para quando o pecado se aproximar e a gente achar que o pecado é enorme e vai vencer a gente vê quem é maior do que o pecado. E o temor do Senhor é o começo de uma vida sábia. Porque por medo de Deus, por temor do Senhor, a gente não faz escolhas erradas. Mas não pode ser assim a vida inteira. Tem uma hora que você permanece com medo, mas aceita o risco. Sabe quando é que você aceita o risco? É quando você ama tanto que não dá para viver longe.
E você vai buscar Deus, não importa o que Deus faça com você. E você sabe que se Deus chegar diante de você, Ele vai ter muita coisa para conversar, para corrigir, para mover na sua vida. Mas tudo bem. A gente aceita o risco. Moisés, em Êxodo 33. No primeiro momento, em Êxodo 3, ele esconde o rosto e fica com temor. Em Êxodo 33, é Deus quem pôs a mão para ele não ver o rosto, porque por ele via. Percebe? Quando Deus fala assim: Moisés, eu vou passar diante de você, eu vou proclamar o meu nome diante de você, mas você vai ter que me ver pelas costas, porque você não pode ver o meu rosto, senão você não vai viver. E aí Moisés insiste com Deus: mas eu quero ver. Amados, por favor, não levante a mão, mas deixa eu provocar essa reflexão em você. Quantas vezes você faz essa oração assim: Senhor, eu quero te ver. Eu quero te ver, eu quero te conhecer. Me mostra quem você é. Você está com fome de conhecer Deus assim? Você está com essa curiosidade espiritual? Tem a curiosidade carnal, né? A curiosidade carnal é quando a carne quer experimentar tudo que você nunca experimentou para ver como é. A curiosidade espiritual é quando você quer experimentar Deus, aquele que você ainda não sabe exatamente como é. E é uma curiosidade maravilhosa. E aqui está Deus dizendo para Moisés: ok, Moisés, eu vou passar diante de você e eu vou proclamar o meu nome diante de você. Mas olha, Moisés, o risco é grande. Vamos falar em termos práticos e simples. Quando você vai orar, você tem chance de que Deus tenha um acerto de contas? Pelo amor de Deus, claro que tem. Mas por favor, o acerto de contas foi feito na cruz. Mas depois eu falo disso. É para chegar diante de Deus com ousadia e com liberdade, porque o risco vale a pena. Amém, amados? Vá diante de Deus, correndo o risco de que Ele faça coisas que você não sabe exatamente o que é e como vai ser depois. Sexto ponto. A questão agora é: onde está a glória? Em Êxodo 3, aonde estava o fogo? Aonde estava o brilho? Estava na sarça, diante de Moisés. Em Êxodo 33, onde está o brilho? Como foi que Moisés desceu do monte? Lembrei da música. Quando ele desceu do monte, não sabia que seu rosto brilhava. Alguém sabe? O seu rosto brilhava. Uma coisa é você ter uma experiência com Deus maravilhosa, dizer: eu vi a sarça arder, eu vi anjo, eu vi alguém ser curado, eu vi o poder de Deus se manifestar. Outra coisa é você ter uma experiência que permanece em você, que não é um evento, é uma realidade. Moisés, quando viu a glória de Deus em Êxodo 33, a glória ficou impregnada no rosto dele. Isso é uma coisa tremenda, maravilhosa. Porque uma coisa tem a ver com uma vida religiosa de experiências eventuais. Outra coisa é ser o alvo da transformação de Deus. É aquilo que Deus produzir uma mudança real na minha vida. Uma coisa é eu ter história para contar, outra coisa é eu estar vivendo uma história. Uma coisa é eu ter experiências que são fora de mim, longe de mim, ainda que eu as veja. Outra coisa é ter experiências aqui dentro. E a gente poder dizer assim: eu sei quem Deus é. Eu sei que Deus é bom. Eu estou sendo transformado por Ele. Amém, amados? Você pode dizer isso: eu estou sendo transformado? Não. A glória de Deus não está mais apenas diante de mim, mas ela carimba o meu rosto. Ela fica aqui. E já já a gente volta a essa experiência em outro nível.
Daqui a pouco a gente vai lá. Mas eu queria que agora você desejasse isso. Não quero experiências só fora de mim. Eu não quero ver experiências. Eu quero viver experiências. Eu quero que Deus mude a minha vida. Eu quero que Deus me marque com o seu caráter. Você sabe o que é glória? Glória é a manifestação visível do caráter de Deus. Por isso, quando Deus fala assim, eu vou te mostrar a minha glória, Ele diz, eu vou proclamar o meu nome diante de você, o nome do Senhor. E é Deus que proclama, não é coisa mais. Você não imagina a cena. Imagina a cena. Moisés lá esperando atrás da fenda da rocha onde Deus mandou. E não é Moisés que tenta descrever Deus, mas é Deus passando diante de Moisés dizendo, eu sou Deus bondoso, eu sou Deus misericordioso, eu sou Deus compassivo. É Deus dizendo, eu sou para Moisés. Você gostaria dessa experiência? Responde, igreja. Eu vou pregar lá naquela igreja lá. Dá um jeito, viu? Lá pregar. Você gostaria dessa experiência, não? De Deus falar o nome dele para você, mas está escrito que ninguém conhece a Deus, senão o Espírito Santo de Deus que nele está. Então a gente só pode conhecer a Deus pela revelação que Deus mesmo dá. Então é uma experiência maravilhosa e é uma experiência que é uma questão de vida ou morte. Eu quero conhecer a Deus, porque se conhecer Ele eu não estaria preparado para Ele. Aleluia. Eu quero o caráter de Deus na minha vida. Eu não quero só ver a bondade dele em alguém. Eu quero que a bondade dele esteja em mim. Eu não quero só a santidade dele na vida de alguém. Eu quero que a santidade dele esteja aqui. Alguém aqui hoje pode dizer, eu quero ser santo como ele é santo? Responde, fala. Então fala a frase, eu quero ser santo como ele é santo. Essa é a diferença do 3 para o 33. É glorioso fora de mim ou é glorioso dentro de mim? Que ele seja glorioso dentro de mim. 7º ponto. Em Êxodo 3, o encontro de Moisés com Deus foi, do ponto de vista de Moisés, ok? Casual. Moisés não estava com intenção de encontrar Deus, não é verdade? Do ponto de vista de Moisés, foi casual. Como é o Moisés de Êxodo 33? É o Moisés que diz assim, ó, ele costumava armar para si a tenda fora do arraial. Esse não é mais alguém que espera um encontro com Deus. É alguém que marca como costume encontro com Deus. Mudou ou não mudou? Eu quero conhecer a Deus, mas ele não vem. Ele não se apresenta, eu não sei o que está acontecendo com ele. Com ele? Ele já fez tudo para se aproximar da paz. Agora, a gente precisa deixar essa mentalidade da casualidade, do eventual. Para não dizer uma palavra pior ainda, sorte. Não. Agora, em Êxodo 33, Moisés tinha uma prática. Ele intencionalmente marcava o encontro com Deus e tinha um lugar. Era fora do arraial, fora da confusão, fora do trabalho, fora de tudo. E ele marcava esse encontro com Deus, porque ele não estava mais querendo assim, quem sabe no próximo retiro a gente tem uma experiência. Não precisa esperar o próximo retiro, não precisa esperar o próximo domingo. Marca o encontro com Deus lá como Jesus ensinou. Quando você entra no seu quarto, o teu Deus que está em secreto e que vai te ver no secreto, Ele tem uma recompensa. E para mim a recompensa é Ele mesmo. É Ele se manifestar. É Ele aparecer. Que coisa maravilhosa. Não precisamos esperar a casualidade. Podemos ser intencionais na vida com Deus. Marcar encontros diários
em local exclusivo, fora do nosso dia a dia, fora da nossa rotina agitada. E ele tinha um momento, porque fala de um costume, fala de um hábito. Aqui poderia falar um monte sobre o poder que tem o hábito. De novo, a gente tem essa mentalidade que é religiosa, de em alguns momentos fazer algo para Deus. Não, o que o Senhor quer é uma vida intensa com Ele. Então marca encontros diários com Ele. Agora eu falo do tempo exclusivo. Faz que nem Moisés, cria um costume. E eu gosto muito da expressão que Moisés usa. Ele costumava amar para si. A gente tem muitos motivos de intercessão, né? Muito motivo de oração, muitas pessoas precisando, não é verdade? A lista é grande, mas esse aqui é um encontro que Moisés fazia entre quem? Entre Deus e ele. Que delícia! Agora, meus irmãos, quero que você abra sua Bíblia. Antes de abrir, vamos falar o texto. Vocês acham gloriosa essa experiência de Êxodo do 33? Quem acha? Quem acha glorioso? Quem acha maravilhoso? Eu acho. Muito glorioso. Você quer isso para a sua vida? Sair do 3 para o 33? Quer, Agnes? Sério? Aleluia, eu creio. E se eu te disser que tem uma coisa mais gloriosa que isso? E se eu te disser que tudo isso que Moisés viveu é menos do que o que está disponível para nós? Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos. Abra em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 3. Olha que texto maravilhoso. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Vamos ler a partir do verso 4. E é por intermédio de Cristo. Eu queria que você dissesse essa palavra, Cristo. Mas fale com alegria e com fé. Fale Cristo. Ah, Jesus Cristo. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, leia o que vem agora, só essa frase: a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Agora vamos à comparação maravilhosa que o apóstolo faz entre o que Moisés viveu e o que está disponível para nós. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior, maior o quê? Glória, o ministério do Espírito. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade,
o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Você está entendendo a comparação? É exatamente da experiência que eu falei até agora, com o que está disponível para nós através da pessoa do Espírito Santo. E o apóstolo chama aquele ministério que tem a ver com a antiga aliança, com a letra gravada nas tábuas de pedra, que foi Deus que fez, que teve, no passado, teve a sua glória. Ele chama esse de um ministério da morte, porque aquelas letras escritas nas tábuas, não puderam transformar as pessoas. Mas agora existe um ministério que ele chama de o ministério da justiça. Diga aleluia. Você precisa dizer aleluia se eu mandasse dizer aleluia. Mas um dia chegamos lá. O ministério da justiça. Que é o ministério da justiça? Olha, a letra não me transformou. O Espírito crava em mim a lei de Deus. E agora, aquela lei que estava estereotipada diante de mim e que eu não considerava minha, agora é possível que eu considere a vontade de Deus a minha vontade. E aquilo que Deus mandou e ninguém conseguiu viver, agora, pelo Espírito, nós podemos viver. Não se trata agora de uma experiência eventual, nem se trata de uma experiência parcial, mas se trata de plenitude de vida, como ele começa dizendo, nossa suficiência está em Cristo. Então agora quando você lê a Escritura, e você vê o que Deus está fazendo, e você lê o que Deus quer que você faça, tudo isso se torna agora uma obra de quem? Sua ou de Deus? Sua ou de Deus? Fala de Deus. É o ministério do Espírito, ministério da justiça de Deus. Por favor, irmão, creia nisso. Sobre excelente glória é aquela que está diante de nós no Espírito Santo. Verso 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face. Atenção nisso, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade do quê? Liberdade do ministério da condenação, liberdade da letra, liberdade da teoria sem a prática, liberdade da religião sem a vida, liberdade de ter que se proteger para ninguém ver o que você não tem mais. Não precisa mais disso. Olha o que diz o verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Eu queria muito que o Espírito Santo falasse conosco agora. Somos o quê? Transformados. Somos o quê? Somos afetados. Veja, Moisés viu a glória de Deus se manifestando em fogo em uma planta. Êxodo 33, Deus manifesta a glória dele, aparece para ele. Mas com o tempo, o brilho que ficou
carimbado no rosto de Moisés começou a se desvanecer. E ele não tirava o véu para que as pessoas não vissem que a glória estava diminuindo. O que Paulo está dizendo aqui é, irmãos, a glória que está disponível para nós não é do tipo que desvanece. Não é algo que acaba, que diminui. É algo que aumenta, que vai progredindo. Na medida que eu estou diante de Deus, o Espírito Santo está me transformando de glória em glória em quem? No melhor Tony que possa existir? Eu não quero ser o melhor Tony que possa existir. O que eu quero ser? O que eu quero ser? Você sabe o que eu quero ser. Você já me ouviu falar isso zilhões de vezes. O que eu quero ser? Eu quero ser como Jesus. E esta é a obra do Espírito hoje. Assim como a presença de Deus está 24 horas por dia liberada para que eu acesse, porque não se trata mais de evento, mas de realidade, assim a glória de Deus, que é o caráter de Deus, está disponível para ser impresso em mim pelo Espírito. Amém ou não? Quantos creem nisso? Você crê? Você crê que a glória de Deus... Interessante que dos avivamentos na história acontecem manifestações sobrenaturais. E eu lembro que em Azusa havia uma nuvem que era visível a olho nu. A presença de Deus foi tão densa que as pessoas enxergavam uma névoa. E eu acho maravilhoso que Deus faça essas manifestações sobrenaturais. E eu oro por avivamento. Quantos oram por avivamento? Amém. Mas eu queria te pedir uma coisa. De que adianta a névoa encher o salão e a névoa não transformar o meu coração? Eu não quero uma glória que vem e que vai, já que está disponível para mim uma glória que vem, que veio e nunca vai. Irmãos, o que tem para nós é menor. Precisamos crer e experimentar e viver. Um dia, Deus falou para Moisés como ele era. E foi glorioso. Mas nós agora, além de ouvir do próprio Deus quem Ele é, nós temos disponível Deus que se fez carne e habitou entre nós. E como disse João, vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Isso quer dizer que Jesus Cristo é Deus visível, Deus acessível. Olha esse texto, não precisa abrir. Aliás, está aí pertinho de você, o verso 6 do capítulo 4. Diz assim, ó: porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz. Olha essa frase. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Onde? Na face de Cristo. Então, onde eu procuro a glória de Deus? Onde
devo procurar a glória de Deus? Em Cristo. Onde está a glória de Deus? Em Cristo. E se eu quiser saber o caráter de Deus, eu vou buscar quem? Cristo. Por isso ele disse aos discípulos: quem vê a mim, vê o Pai. Agora, quanto mais eu conheço Cristo, mais a glória dele fica onde? Em mim. E aí vamos ao famoso Colossenses 1:7. Cristo em vós, a esperança da glória. Igreja querida, igreja querida, a glória não vai mais queimar um foguinho, a glória não precisa mais chamar a atenção da gente fora de nós. A glória de Deus está em Cristo, e pelo Espírito ela é transmitida para cada um de nós. Entenda, a glória, não a posição de Deus, não a soberania de Deus, porque isso jamais ele repartirá com alguém, graças a Deus, mas o caráter de Deus. Quem Deus ele reparte conosco. Daniel, olhe para você e posso ver coisas que Jesus tem na sua vida, que Jesus é na sua vida. Então a glória de Deus está em você. Não estou dizendo que a glória de Deus está em você porque você é alguém. Eu estou dizendo que a glória de Deus está em você porque Jesus está em você. O eu sou se fez carne, morreu, ressuscitou e veio habitar em você. Agora, Daniel, paizinho, pode conhecer a bondade de Deus andando com você. Ela não precisa ligar a internet para ouvir uma pregação sobre a bondade de Deus. É só andar com você, ela vai perceber a bondade de Deus. Estou profetizando ou estou falando a verdade? Entenderam? Vamos orar. Curve sua cabeça um instante. Queremos ir além de onde já chegamos, Senhor. Queremos sair da experiência inicial e ir para a experiência profunda. Queremos sair de religião e ir para a realidade, Senhor. Você pode ficar de pé e clamar ao Senhor assim, para que você viva uma experiência além do que já é. E eu quero agradecer a Ti, Senhor, porque o que temos hoje é muito mais glorioso do que o que já foi experimentado nos dias de Moisés. Agora a gente precisa ver isso. A gente precisa crer nisso, Senhor. Queremos ver a Tua glória, Senhor. Queremos viver, Senhor, com a Tua glória. Queremos demonstrar a Tua glória. Queremos que as pessoas vejam a glória do Senhor quando andarem conosco. Ei, Jesus, 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 olhamos para Ti, Jesus, olhamos para Ti e Te contemplamos. Eu oro, Senhor, para que o Senhor incomode a gente, que ninguém se satisfaça, Senhor, com aquilo que já está vivendo, mas vá além para ser satisfeito apenas em Cristo, na plenitude do que o Senhor preparou para nós. Eu oro, Jesus, para que o Senhor faça com que as famílias aqui vão experimentando mais de Deus progressivamente, indo além. Senhor, dá-nos a revelação de Coríntios 3, muito mais glorioso, sobre excelente glória, é Jesus Cristo em nós.
Oh, Senhor, desperta no Senhor, desperta no Senhor. Desperta no Senhor.